Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Natureza divina. Aqui neste recanto que Jesus me concedeu, como é maravilhoso desfrutar de tudo que Ele me deu. Tudo aqui é muito belo e às vezes penso que estou no céu, mas é apenas a sombra de uma outra vida que terei com Deus. Lindo sol vem despontando, nos oferecendo o dia que chegou, acordando a natureza de tantas belezas que meu Deus criou. Passarinhos se encarregam de fazer a festa com o seu cantar. Então agradeço a Deus porque estou presente aqui neste lugar. Esta passarada volta a cantar. Um verdadeiro coral se forma com cantores deste lugar. Criaturas tão pequenas, mas sob a regência deste grande Deus. Nunca tiveram ensaio, mas neste cenário cantam muito bem. Que há na natureza, por menor que seja, foi Deus quem criou. Este grande firmamento que a própria ciência jamais explicou. Também o lindo recanto que tantos encantos posso ver aqui. Muito obrigado, meu Deus, por tantas maravilhas criadas por ti. Muito obrigado, meu Deus, por tantas maravilhas criadas por ti. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. É com prazer no nosso coração, na nossa alma, que nós nos colocamos, juntamente convosco, amados ouvintes, para meditarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus, principalmente no tocante ao tempo que nós estamos vivendo. É indiscutível, fazendo uma análise, por um lado até crítica, considerar que nós estamos vivendo momentos que as últimas profecias para os gentios,
profecias bíblicas estão se cumprindo. No livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 3, o profeta Abacuque diz assim: a profecia é para o tempo determinado. Apenas o início do versículo. Veja que toda profecia, ela tem o tempo para se cumprir. E Deus disse através do próprio Espírito Santo, aquele que desceu no Pentecostes, disse através de Pedro, porque nós não podemos desconsiderar a descida do Espírito Santo em Pentecostes e nem a trajetória que o Espírito Santo fez após o Pentecoste em cada apóstolo e em cada um daqueles que creram na promessa dada por Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 49, é uma das maiores promessas que os apóstolos tinham para se apegar a ela. Sobre vós envio a promessa do Pai. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja que eles permanecendo exatamente onde convinha que eles estivessem para cumprir neles a profecia, cumprir nele o propósito de Deus, o propósito divino, formando então ali a igreja no Pentecostes, iniciando a igreja primitiva. Tem toda uma trajetória, então, a partir dali, onde o Espírito Santo vem trabalhando com a igreja. Onde o Espírito Santo vem trabalhando com os filhos de Deus. Até porque o Espírito Santo é Deus em nós. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. E a grande promessa desse Espírito Santo em nós, em forma de Consolador, é nos guiar em toda a verdade. São João capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito Santo, o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Então veja só que aqui, na segunda epístola de Pedro, o Espírito Santo nos traz esta admoestação, que o dia do Senhor está próximo, que ele viria como ladrão de noite. E Pedro, após descrever o que aconteceria, a terra seria queimada, os elementos ardendo se desfariam, Pedro faz essa grande pergunta: que pessoas, havendo de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer? Até porque Deus, através da sua longanimidade, ele está aguardando pelos seus eleitos. Ele ainda está aguardando, porque ele é longânimo. Mas uma coisa é certa: por mais longânimo que ele seja, ele não tem um culpado por inocente. Está no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio a irar-se, longânimo, poderoso, mas ao culpado ele não tem por inocente. Por isso que nós devemos considerar a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, diante de todos os sinais que ele está mostrando, que a igreja está absorvendo, biblicamente falando, todos os sinais que ele está mostrando, escriturísticos e até apocalípticos. Ele está ainda com a sua longanimidade estendida, aguardando. Está aqui, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8. Principalmente o versículo 9, destacando o versículo 9 nesse instante.
para que alguns não se percam. Muitos estão tendo por tardio, mas ele não é tardio. Ele não tarda as suas promessas. Ele prometeu buscar a noiva e ele vai vir para buscar. Mas a longanimidade dele em atuação é que está levando ele a aguardar os seus filhos chegarem à posição de arrebatamento, para que nenhum se perca. Está aqui. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Agora considere isso. Romanos 11, versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Do lado a bondade, a longanimidade para contigo, se permaneceres na sua longanimidade. Do outro lado, a severidade de Deus para os que caíram. Ou seja, para aqueles que transgredirem a sua palavra, que transgredirem a sua lei, que transgredirem aquilo que o Espírito Santo, através dos seus apóstolos e profetas, deixaram como lei base para aqueles que anseiam pela salvação. E uma vez isso desobedecido, ou isso transgredido, só resta juízo. Você toma o natural para tipificar o espiritual. Você transgredir a lei, só resta juízo, sentença, condenação. Então nós temos a palavra de Deus como base em cada era. Veja só, as 7 estrelas de Apocalipse capítulo 1, os 7 espíritos, que na realidade era o Espírito em cada uma das 7 eras, o Espírito de Deus em cada uma das 7 eras, naquela estrela que representava cada uma daquelas 7 estrelas, um mensageiro, ele vem exatamente como uma exortação à igreja, mostrando ao seu tempo, a profecia para o seu tempo, e a longanimidade de Deus para o seu tempo, para que nenhum daqueles, nas respectivas eras, como já se passaram 6 e estamos na última e a 7ª, não se percam. Não se perdeu nenhum daqueles que estavam escritos para crer no evangelho da primeira estrela, do primeiro mensageiro da era de Éfeso, cujo mensageiro foi Paulo. E ele veio exatamente admoestando a igreja e colocando a igreja nos trilhos da palavra. Ele tinha essa responsabilidade. O verdadeiro mensageiro, ele tem essa responsabilidade. Ele responderá pelaquela respectiva era. Não foi por menos que o profeta desta era, o 7º anjo de Apocalipse 10, versículo 7, o Elias, ele cumpriu um ministério tríplice. O Elias, de Malaquias 4, versículos 5 e 6, o mensageiro da 7ª era, a 7ª estrela, ele ficou tão preocupado com esta última era, que foi caracterizada pela igreja de Laodiceia, pela cidade de Laodiceia na Ásia, que o esplendor da sua riqueza causava espanto. Era exuberante a sua riqueza, a moda. E tinha um espírito naquela cidade de Laodiceia. Cada visitante que entrava ali saía com aquele espírito de riqueza sobre si. Só para nós, ouvintes, termos esta noção, entendermos o que é um espírito que contamina. Cada um visitante que entrava na cidade de Laodiceia, ele saía com aquele entendimento, ou pelo menos com aquela vontade, com aquele anseio, com aquele desejo de riqueza, com aquela ambição sobre si. Era o espírito de Laodiceia. Não é por menos que ela foi caracterizada nesse tempo que nós estamos vivendo. Você olha a condição dela em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Mas olhe também a condição
daqueles que se derem ouvido. Veja só, a voz dessa sétima estrela, desse mensageiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 22. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ó, é a promessa. Não esqueça isso aí, mas olha a condição do espírito dominante na era de Laodiceia. Do espírito que domina as religiões, do espírito que domina a religião mãe como as religiões filhas. É por isso que cada mensageiro de cada respectiva era, ele não pode se comprometer com religião. Não seria diferente o nosso mensageiro. Ele não pode se comprometer com religião, cada uma mais rica que a outra. Diz: de nada tenho falta, não preciso de mensageiro coisa nenhuma, porque são ricas, são laodiceianas. É o espírito da era de Laodiceia. Então, com razão, o Espírito Santo, revelando a João, em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, disse: sai dela, povo meu. Ora, ele estava falando com o povo dele. Sai dela, povo meu. Sai dessa religião rica de espírito, que diz: rica sou, estou enriquecida, não tenho falta de nada, não preciso de nada. Não preciso de profeta para me guiar, não preciso de mensageiro, coisa nenhuma. Ainda diz assim: eu tenho a palavra. Bom, se tivesse a palavra mesmo, aceitaria o mensageiro profetizado na palavra. Aí está o que nós podemos falar, o X da questão. Até porque nós citamos, a nossa base é a palavra de Deus. A nossa alma não teria anseio por um mensageiro se não houvesse uma resposta na Bíblia para aquele clamor da nossa alma. Se é um fundo que clama, tem que haver um fundo para responder. Se há barbatanas nas costas do peixe, tem que haver o mar para ele nadar. É uma realidade ou não? Como que Deus criaria barbatanas nas costas de um peixe se não houvesse mar, se não houvesse um rio para ele nadar? Se há um fundo que clama, tem que haver um fundo para responder. Se em nossas almas havia um desejo de não nos comprometermos com religião, então Deus teria que enviar um mensageiro, a sétima estrela, na sétima era, para conduzir a igreja nos trilhos da igreja primitiva, que teve o início dela no Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre ela. Ali formou-se a igreja primitiva, ali iniciou-se a igreja primitiva, e ela está viva até hoje. Esse Espírito Santo está na igreja até hoje. Ele prometeu ficar com ela em forma de consolador. Como Jesus estaria com eles, com aqueles que crescem, com aqueles que fossem batizados? Atos capítulo 28, versículo 20, até a consumação dos séculos. Como Jesus estaria com eles? Se não em forma de consolador, se não em forma do Espírito Santo. E veja que Jesus não falou assim: eu vou rogar ao Pai e uma terceira pessoa de Deus ficará com vocês em forma de consolador. Ele diz: eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Bom, se você quiser compreender, a Escritura está aí. Tome São João, capítulo 14, versículo 16, versículo 26. São João, capítulo 15, versículo 26. São João 16, versículo 13. São João 17, versículo 17. É nesta palavra que nós estamos e devemos nos santificar nela, através dela. Então essa estrela veio exatamente nos mostrar a longanimidade de Deus, a qual está manifesta agora através da palavra aos seus ouvidos,
mostrando que pessoa nos convencer, sabendo que os céus que agora existem, a terra que agora existe, os elementos que agora existem, tudo se reserva como um tesouro para o fogo que está. As chamas estão se aquecendo. E a qualquer momento se iniciará a tão esperada, nós podemos dizer de uma forma até com anseio, a catastrófica, por outro lado, grande tribulação. Por que digo a tão esperada por um lado? Porque antes da grande tribulação iniciar, o arrebatamento da igreja gentia acontece. Ou acontecerá. Não há dúvida disso. Não há dúvida disso. Você não precisa ficar em dúvida quanto a isso. Se você ler as mensagens, um resumo, principalmente um resumo das 7 eras, e você tomar a era de Laodiceia, o mensageiro de Laodiceia, você entenderá exatamente isso com bastante precisão. Então veja, ouvintes, aquele que disse que estaria conosco, está em forma de Consolador, em forma de Espírito Santo. Aquele que diz que estaria com todos aqueles que crescem nele e que fossem batizados. O próximo passo, quando você crê em Jesus Cristo, quando você recebe Jesus Cristo, é ser batizado. São Mateus capítulo 28, versículo 19. Para que ele esteja com você. E assim você estará alcançando da sua longanimidade. Então, é ser batizado, sim. É por isso que eles tinham que seguir passo a passo isso aí. Ficaram em Jerusalém, a promessa se cumpriu, mas eles viram que faltava algo. Então começa aquela interrogação. E agora, amados irmãos, que devemos fazer? Pedro disse, o mestre mandou que aqueles que crescem nele fossem batizados. Então, levou as pessoas às águas, aqueles que confessavam faziam uma profissão de fé, uma confissão, e batizou a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, amado ouvinte. Continue nos ouvindo, continue acompanhando a nossa programação, que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 20h30. Se você desejar estar conosco no Tabernáculo da Fé, ele fica localizado na Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas, domingo, quarta, como aconteceu hoje, e sexta, a partir das 18h30. Se desejar falar conosco, tomar informação, ou até mesmo solicitar uma visita ou folhetos de volta à palavra original e até por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, folhetos repletos de referências bíblicas, nós atendemos através do telefone que atende também o WhatsApp, cujo número é prefixo 93 99207 3704 99207 3704. E temos também o serviço de Correios, Caixa Postal 066. Deus vos abençoe e tenhamos todos uma boa noite no nome do Senhor Jesus, e vamos ouvir o último hino, Desde que eu achei perdão. Eu tenho um hino que me apraz cantar, desde que eu achei perdão de Cristo, amigo e Salvador sem par, desde que eu achei perdão, desde que eu
Jesus eu louvarei, desde que eu achei perdão. Ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho a Cristo que me satisfaz, desde que eu achei perdão. Cumprindo seu querer eu tenho paz, desde que eu achei perdão. Desde que eu achei perdão. Desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho uma alegria que é sem fim, desde que eu achei perdão, pois Cristo sangue derramou por mim, desde que eu achei perdão. Desde que eu achei perdão. Desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho lá no céu um lindo lar, desde que eu achei perdão, no qual eternamente vou morar, desde que eu achei perdão. Desde que eu achei perdão. Desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei. Desde que eu achei perdão,